Saber fazer lançamentos contábeis é uma capacidade que todo bom contador deve ter. No último vídeo divulgado aqui no canal, nós fizemos 10 lançamentos por meio das partidas dobradas, explicando os débitos e os créditos de cada registro, pois nesse vídeo todos esses lançamentos serão resolvidos e registrados pelo ChatGPT. Será que a inteligência artificial consegue debitar e creditar tendo como base a transação e um plano de contas? É isso que nós vamos descobrir agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Bom, antes de pedir para o ChatGPT fazer os lançamentos, vamos dar alguns comandos para preparar para que ele entenda que vai atuar como um contador. Então primeiro eu vou programar ele para que ele atue fazendo o lançamento e depois eu vou dar as próximas instruções. Vamos lá. Primeiro comando: você é um contador especialista em lançamentos contábeis. E aí eu vou dar vírgula, entendido, estou aqui para ajudar com seus lançamentos contábeis e outras questões relacionadas à contabilidade. Agora eu vou passar o plano de contas para ele. Lembra que todo lançamento contábil é feito com base no plano de contas. Eu tenho que analisar e verificar qual conta, quais duas contas, pelo método das partidas dobradas, representa melhor aquele lançamento. Para fazer os lançamentos, leve em consideração esse plano de contas. E aí eu tenho aqui um plano de contas bem curtinho. Eu botei o grupo de contas e a conta específica, ativo, uma do passivo, uma do PL e algumas de resultado para ele começar a raciocinar. Vou instruir com esse plano de contas e vamos ver o que ele vai nos dizer. Daqui a pouco ele vai pedir um café, com certeza, né? Todo mundo que trabalha com contabilidade adora tomar café. Todos os lançamentos que a gente vai fazer aqui no vídeo anterior a gente já resolveu de uma maneira bem didática para que você aprenda o método das partidas dobradas. Olha, ele voltou, perfeito. Vou considerar esse plano de contas nos lançamentos contábeis. Tem alguma transação específica? Ele já está pedindo transações. E agora eu vou colocar 10 transações, todas muito detalhadas, indicando, se você ler e interpretar, é fácil de deduzir qual é a conta contábil. Então o comando que eu vou dar para ele vai ser o seguinte: depois de ter configurado tudo anteriormente, faça os registros contábeis das transações. E agora eu vou dar 10 transações para ele fazer o débito e crédito. Vamos ver o que sai. Bom, ele finalizou aí, acho que não deu nem um minuto. Esses lançamentos contábeis refletem as transações mencionadas de acordo com o plano de conta especificado. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Bastante proativo ele. Então, antes de a gente conferir, resolver no Razonete, pensando em cada uma das partidas, verificar o que ele fez, eu vou pedir para que ele mesmo faça uma reflexão e monte um balancete de verificação, confrontando os saldos devedores e credores das contas, para ver se ele não teve nenhum lançamento ali trocado, se ele não digitou errado. Com base nos saldos das contas contábeis, realize um balancete de verificação. Para preparar o balancete, precisamos somar os saldos devedores para cada conta com base nos lançamentos contábeis. Exatamente. Então ele pegou a conta caixa, está somando tudo que teve de entrada, inclusive fazendo referência às transações. Está fazendo a mesma coisa para a conta bancos e aí vamos esperar ele trabalhar. Então agora ele está montando o balancete com uma tabela, colocando saldo devedores e credores. Exatamente como a gente faz aí no dia a dia e como o estudante faz na graduação. Então agora ele chegou no final aqui, ó, total do saldo devedor 21.900 e total do saldo credor 23.400. Por lógica, ele não deveria parar aí, porque já está errado a conta dele, né? Alguma coisa deu errado. Vamos ver o que ele está nos dizendo. Os totais devedor e credor devem ser iguais, o que indica que pode haver uma necessidade de revisar todas as transações. Se precisar de mais ajuda, estou à disposição. Então eu vou pedir para que ele continue revisando. Afinal de contas, é isso que você faz aí na faculdade, é isso que você que trabalha contabilidade faz dia a dia, é achar o erro, né? Onde é que está o erro? Eu acho que eu já achei aqui, mas vamos deixar ele pensar. Por favor, revise onde está o erro e o motivo do balancete não fechar débitos e créditos, e vamos deixar ele quebrar a cabeça aí. Bom, então vamos fazer os lançamentos rapidinho aqui, confrontando o que ele fez e o raciocínio utilizado para registrar. Primeira transação que a gente passou,
investimento do capital pelos sócios no valor de 20 mil em dinheiro em espécie. Logo, tinha que ser um débito na conta caixa, que ele indicou corretamente, e um crédito na conta capital social, onde são registrados os aportes. Depois, compra de materiais elétricos a prazo de fornecedores no valor de 1.500. Perceba que não tinha conta de fornecedores, então ele utilizou, a única conta que tem obrigação com o terceiro é contas a pagar, então vou registrar no contas a pagar corretamente. 1.500 o crédito e material de consumo, porque foi compra de materiais elétricos. E aí interessante é que eu não especifiquei a empresa, não especifiquei o ramo de atuação, simplesmente dei as transações. Então, as informações que ele tinha para trabalhar com débito e crédito eram bem enxutas, era só a transação e ele tinha que vincular com plano de contas e ir fazendo os lançamentos. Terceira, pagamento à vista do aluguel de uma sala no valor de 1.000. Então, como foi à vista, um crédito no meu caixa de 1.000, e aí tem despesas com aluguel, um débito em despesas com aluguel. Perfeito, esse ele acertou também. Compra de máquinas e equipamentos à vista no valor de 7.500. Aí, um débito de 7.500 em máquinas e equipamentos, e como foi à vista, sai do meu caixa. Em nenhum momento ele tirou dinheiro do banco, só quando a transação especificou. Até porque não tinha saldo lá, acho que ele já está bem instruído quanto a isso, né? Só pode sair saldo de uma conta se tiver algo lá. Caixa nunca fica negativo, certo? Vamos para a quinta transação, prestação de serviço com recebimento de nota à vista no valor de 150. Prestação de serviço, ele já se ligou que é uma receita. Receita a gente acredita, e como foi recebimento à vista, um débito na conta caixa de 150. Sexto, abertura de uma conta corrente no Banco Coelho no depósito de R$8.000. Então ele fez um crédito no caixa, 8.000, e um débito na conta bancos. Perfeito. Próxima, prestação de serviço com recebimento à vista, dinheiro em espécie. Mais uma vez, prestação de serviço, ele já lançou um crédito de 2.500 na receita e um débito de 2.500 no caixa, entrando dinheiro à vista. Próximo, pagamento com recurso do caixa de 750 do contas a pagar. Então a gente tinha conta, a obrigação aqui a ser paga de 1.500, pagamos metade. E aí nesse caso eu especifiquei que era com recurso do caixa, porque como a conta bancos tinha recurso, né, poderia ser, se eu colocasse via transferência bancária, talvez ele fizesse o crédito aqui da conta bancos, mas sair do caixa ele entendeu corretamente. Penúltima, pagamento com recursos do caixa de 400 de despesas de água, luz e energia. Não tinha água, luz e energia aqui, mas ele entendeu que as despesas são debitadas e as despesas gerais representam essa categoria de água, luz e energia, um débito em despesas gerais e um crédito na conta caixa. Fechando a penúltima operação, a última, pagamento de despesa de Prolabore por transferência bancária. Aí sim, no valor de R$500, um crédito na conta bancos e um débito em Prolabore. Os lançamentos ele acertou com perfeição. O que ele teve problema foi no balancete de verificação. Eu pedi para ele fazer um balancete de verificação e ali ele se enrolou completamente, né? Os saldos devedores e credores não estavam corretos, sendo que os lançamentos estavam corretos. Então aqui a gente vai fazer o balancete de verificação. Preparei aqui numa outra planilha. Fechando o nosso balancete de verificação, a gente vai somar quanto teve de saldo devedor e o quanto teve de saldo credor. 23.400 de saldo devedor, 23.400 de saldo credor. Basicamente ele errou no último passo, que era o somatório dos saldos devedores e credores. O resto ele conseguiu fazer tudo direitinho. Vamos voltar lá e entender o porquê que ele fez esse erro. Então agora eu vou dar um comando para ele respirar fundo. Quando a inteligência artificial recebe esse comando, respire fundo, ela faz a próxima tarefa com mais atenção. Tem artigos científicos que falam isso, que a inteligência artificial replica o comportamento do ser humano e tenta fazer tudo da maneira mais rápida possível. Então comandos como respire fundo, você vai ganhar uma gorjeta no final, estimulam ela a fazer o serviço com mais detalhes. Se é verdade ou não, não sei, vamos testar. Pedindo para ele ter mais atenção nessa etapa.
Após somar novamente os valores de cada coluna, os totais para as colunas devedor e credor são ambos 23.400. Isso significa que o balanceio de verificação está agora equilibrado com os totais débito e crédito correspondentes um ao outro. Se precisar de mais alguma coisa ou outra revisão, eu estou à disposição. Então veja que era um erro básico, que eu perguntei a primeira vez, ele reviu todos os lançamentos, mas quem estava olhando aqui, eu pelo menos eu bati o olho e já vi, é um erro de soma. E aí ele poderia ficar em looping tentando solucionar algo que era extremamente fácil e a gente no Excel fez ali com um clique. Deixa nos comentários se você gostou do vídeo, gostou da proposta, se você tem medo aí que a inteligência artificial vai dominar o lugar dos contadores, se você já tinha visto alguém fazer débito e crédito com o ChatGPT, e se você gostou da maneira com que a gente faz contabilidade aqui, explica contabilidade, não deixa de conhecer o nosso curso Contabilidade Animada para quem está começando e está com dificuldade nos conceitos iniciais. O curso é bem bacana. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Por aqui eu agradeço por você ter assistido. Na sequência vão aparecer outros vídeos que podem te ajudar. Eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço!